Então pedimos à Irmandade, em nome de Jesus, ajuda a gente. Em nome do Senhor Jesus, contribua para que o Espírito Santo de Deus possa alcançar essas vidas também. O Ronei vai pôr aí na tela para a gente os nossos dados bancários, que é Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003, conta corrente 1069, dígito 7, em nome da Assembleia Cristã Livre. A nossa chave do Pix é ofertas, no plural, @aclivre.com. ofertas@aclivre.com. É muito importante que vocês contribuam. É muito importante que vocês ajudem. Vai chegando assim no meado do mês, dá uma balançada nas ofertas e a gente precisa manter constância para manter os compromissos em dia. Isso não é uma reclamação, volto a repetir, está tudo em dia, nossas contas todas certinhas, mas a gente precisa estar sempre falando para manter esse fluxo e continuar avançando nos nossos trabalhos, atendendo os pobres, atendendo os necessitados, levando a palavra a muitos corações. Todos nós estamos nos doando um pouquinho para o reino de Deus, fazendo um trabalhinho de formiguinha. E assim o Senhor tem abençoado, o Senhor nosso Deus tem colocado a sua mão santa e feito prosperar a sua obra aqui na terra. Então contamos com a sua colaboração, o seu dízimo, a sua oferta, e que o Espírito Santo de Deus te retribua em muitas bênçãos. E por fim dê a todos nós a coroa da vida eterna. Vamos agradecer pelas ofertas. Bondoso Deus e Pai Celeste, em o nome de Jesus, te damos graça pelas ofertas que tens preparado, fruto do amor do coração dos nossos irmãos e irmãs. Retribui a cada um segundo a sua mão de misericórdia. Estende os teus braços fortes e alcança a vida da nossa irmandade, e o teu nome será glorificado na nossa boca. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos queridos. Glória a Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro dos Salmos de Davi, no capítulo 121, salmo bem conhecido, mas quando estava me preparando para o culto, o Espírito Santo de Deus ferveu meu coração com essa palavra. Tenho certeza que o Senhor falará com as nossas almas. Livro dos Salmos, no capítulo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Então, prezada Igreja de Jesus, está aqui, mais essa noite, colocado à mesa o alimento espiritual para as nossas almas, a santa e doce palavra de Deus. O salmista Davi, como nós bem conhecemos a sua história, um homem comum, com forças, com poderes extraordinários, que só poderiam vir de Deus para um homem a quem Deus escolheu. Portanto, ele tinha medo, ele tinha preocupação, ele hesitava, ele às vezes pensava demais, outras vezes agia impensadamente, ou seja, uma pessoa comum fazendo coisas de pessoas comuns. E conosco, queridos irmãos, não é diferente. Há dias que a gente acorda que se pudesse conquistaria o mundo. Toda a força, todo o vigor, toda a coragem está ali no nosso coração, na nossa mente. A cabeça fervendo de ideias, o corpo cheio de energia. A alma feliz, em comunhão, em paz. E infelizmente, há outros dias que não são assim. Há dias que para levantar da cama é um sacrifício. Para fazer as tarefas do dia a dia é outro sacrifício. Mas não tem nada a ver com preguiça, com não querer trabalhar. É desânimo, é opressão,
é aflição de alma, são os problemas do dia a dia, são as lutas do dia a dia, são as guerras do dia a dia, que fazem de nós reféns dos nossos medos e do peso da nossa prova. Davi, prova viva disso. Só Davi, Jonas, os profetas, o próprio Senhor Jesus. Lembremos-nos do que ele exclamou no madeiro: Deus meu, por que me desamparastes? Numa aflição tamanha, medonha, que não tem como expressar para os irmãos. Ele clamou ao Pai, se achando sozinho, com medo, preocupado, enfim, temendo o que estava por vir. Mas nós que servimos a Deus, temos uma grande bem-aventurança. Temos um recurso que vem do coração de Deus para nós. Temos um recurso que vem de Deus para nós, chamado oração, chamado fé. É isso que move os nossos passos, é isso que move os nossos destinos, é isso que renova as nossas forças no dia a dia, na nossa guerra cotidiana. Pode ser que hoje você esteja muito animado ou muito entristecido. Pode ser que seu dia tenha sido um sucesso, mas pode ser que ele também tenha sido um fracasso. Mesmas pessoas, no mesmo dia, no mesmo tempo, que amam o mesmo Deus, mas passando situações diferentes, com emoções diferentes, com olhares diferentes da vida. Porque a maneira que nós estamos nos sentindo é a maneira que nós olhamos o mundo à nossa volta. Se estamos amargurados, tudo é cinza, tudo é sem cor, sem gosto, sem forma. E quando estamos felizes, tudo é bom, tudo é maravilhoso. E hoje, o Senhor traz essa palavra aos nossos corações para dizer à sua igreja: eu conheço você e sei dos altos e baixos da sua história. Eu sei os dias que você está muito feliz. Também sei os dias que você está muito triste. Muito feliz ou muito triste. Em qualquer uma dessas situações, o Senhor te diz por esta santa palavra: eu estou junto de você todos os dias da tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Há lutas que precisam ser enfrentadas de forma destemida, corajosa, lançando mão da fé e crendo no Senhor e avançando um dia após o outro rumo à tua vitória. Então, irmão e irmã, se você está muito feliz, muito eufórico, o Senhor te recomenda essa noite: tenha prudência, não se entristeça, mas tenha prudência. E continua a tua jornada. Mas não deixa de observar a santa palavra de Deus. Não deixa de observar os conselhos de Cristo para você. Porque a tua euforia, a tua alegria em demasia, podem te enganar e te pregar uma peça, dando a você a sensação de que você suporta mais do que realmente pode suportar. Então, prudência, mas avante em nome de Jesus. E você, se está muito triste, desanimado por essa dor, por essa luta, por esse desemprego, pela perda de alguém ou de alguma coisa, a mesma palavra, vinda do mesmo Deus, diz a você: levanta-te, anima-te, eu te ajudarei, diz o Senhor. Não pense que está tudo terminado. Não pense que está tudo acabado. Não pense que a tua história simplesmente foi arrancada do livro das mãos de Deus. Não pense que os planos de Deus foram cancelados por conta desse problema, dessa prova, desse acidente de percurso que você está passando na tua vida. Não. Os planos de Deus não podem ser frustrados. A palavra de Deus não pode ser aniquilada. Ela não volta atrás. Ela é irrevogável. Ela é santa e verdadeira. Então, pelo poder que há no nome de Jesus, está sendo determinado por esta santa palavra: haja alegria na tua vida agora.
Haja força na tua vida agora. Haja cura na tua vida agora. Você não é refém de espírito contrário nenhum. Ninguém tem poder na tua vida maior do que o poder que há no nome de Jesus. Glória a Deus nas alturas, queridos irmãos. Então nós vemos a mesma palavra trazida a dois corações completamente distintos, situações completamente distintas. Como disse, percepções completamente distintas. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva, ela se molda a situação de cada coração. E a mesma palavra fala com aquele que está jubilando de alegria e fala com aquele que está chorando, lançado numa cova, num calabouço. E aos dois traz conforto, aos dois traz libertação. Então essa palavra é para toda a igreja de Deus, onde você estiver, em qual momento for que você estiver ouvindo esta santa palavra. Glória ao nome do Senhor, aleluia! Bendito seja Deus! No momento que essa palavra alcançar a tua vida, portas se abrirão. No momento que a palavra alcançar a tua vida, a dor, a doença vai embora. Glória ao nome do Senhor. Mas Deus, irmãos, tem o seu trabalhar especial. Deus, irmãos, tem o seu trabalhar santo, puro, que não é contaminado com as incidências do mal e dos planos malignos do nosso adversário. A palavra de Deus é um trator que não para diante da pedra, não para diante do buraco, não para diante da montanha. Ela atravessa qualquer obstáculo. E essa palavra hoje atravessa todos os obstáculos que estiverem diante de ti. E te diz o Senhor, prepara-te muito bem, meu servo, porque assim como disse a Zaqueu no alto daquela figueira, digo a ti, hoje me convém pousar na tua casa. Bendito é o nome do Senhor Jesus, queridos irmãos, amadas irmãs. Então, para isso, o Senhor nos manda esta santa palavra hoje, dizendo à sua amada igreja, não tenha medo, não te preocupes. Você levou os seus olhos para o céu em oração e disse, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não suporto mais. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais aonde ir. Eu não sei mais como reagir diante dessa situação. Os meus argumentos acabaram. A minha força acabou. Eu não tenho mais esperança. Eu não tenho mais perspectiva de nada, Senhor. Acabou para mim. O Senhor te diz, no teu ponto final, eu ponho uma vírgula e começo a escrever uma história nova na tua vida. Se você crê, pode dar glória a Deus aí onde você está. As portas dali, ali anda lá. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Ninguém aniquilará a tua história. Ninguém parará o plano de Deus que é perfeito sobre ti e sobre a tua casa. Lembra-te dessa palavra. A tua casa será chamada casa de oração. Glória a Deus nas alturas. Então, queridos irmãos, o salmista compreendeu de todo o coração o que queria dizer aquela oração. Eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então, irmão, receba a certeza dessa palavra. O sol é para aquele que está alegre. A lua, que é a noite, a escuridão é para aquele que está entristecido. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor é quem te guarda, glória ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Então, hoje essa palavra vem animar toda a igreja de Deus. Essa palavra vem trazer a toda a querida irmandade essa conformidade, essa união, dizendo, não tenha medo, os planos de Deus estão só no começo na tua vida. Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Esse momento ruim já está passando por ordem da palavra de Deus. Glória a Jesus. Essa guerra, essa luta, essa aflição que você passa, já está acabando
pelo poder que há no nome de Jesus. Essa semana você terá boas notícias das mãos de Deus. Essa semana você terá boas notícias da palavra de Deus. Então quero convocar a igreja a entrar debaixo do sangue de Jesus, em bastante oração. O final da guerra é o mais perigoso, mas o Senhor te diz: a vitória é da minha igreja. E ninguém mudará isso. Então, irmãos, irmãs, saibamos nós que temos uma missão especial na presença de Deus, de crer, de confiar, de levar adiante o Evangelho de Cristo e de colocar em nossos corações, dia após dia, uma sementinha de fé que vai germinando e gerando outras sementes que serão espalhadas por todo esse mundo. E a terra inteira saberá que o nosso Deus é o Deus que salva, cura, batiza com o Espírito Santo, derrama a sua glória, desde o esterco exalta o necessitado e põe para sentar entre os príncipes. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então receba essa palavra no teu coração e segue adiante nos teus passos e nos teus planos. Recebe alegria, irmã, em nome de Jesus. Recebe alegria, irmão, em nome de Jesus. E vá adiante. A vitória é tua, diz o Senhor. Deus seja louvado. Amém, Jesus.